a hora, a oportunidade para poder chegar e adentrar aí a sua casa. No ar, bem-vindos, bem-vindas ao Direito à Informação, cidadão. Se inscreva no canal, fortalece edificando a casa. Vamos que vamos entreter. Não esquece não, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, edificando. Vamos somar. Eita, coisa boa. Vamos agora agregar. Chega aí, aumenta o volume, se posiciona aí. Eita, coisa boa. Vamos aí discorrer artigo por artigo. Consolidação das leis trabalhistas. O artigo 644 são órgãos da Justiça do Trabalho. Quem? O Tribunal Superior do Trabalho, TST. Segundo, os Tribunais Regionais do Trabalho. Terceiro, temos as Juntas de Conciliação e Julgamento ou Juízos de Direito. Nos termos do artigo 114 da Constituição Federal, fica patente que a relação de trabalho típica dos prestadores de serviços atende aos que atuam com comutatividade, obrigações de dar ou fazer na realização de trabalho remunerado. Para tanto, é importante esclarecer que a relação de trabalho é distinta da relação de emprego, sendo que a primeira é fruto de prestações de serviços não subordinada, eventual ou remunerada, enquanto a segunda se traduz pelo trabalho assalariado, não eventual, subordinado e vinculado ao que as regras estabelecidas nesse título. Ambas tratadas no âmbito e competência da Justiça do Trabalho. Esta justiça especializada funciona organizada em 3 níveis específicos. Primeiro grau de jurisdição, com as varas do trabalho. No segundo grau, com os tribunais regionais do trabalho. E no terceiro, com o Superior Tribunal do Trabalho. O terceiro grau, TST. Vale salientar que nos locais onde não houver órgãos de primeiro grau de jurisdição e seu acesso for difícil, os juízes de direito vinculados à justiça comum poderão excepcionalmente atender o que as demandas de caráter urgente e posteriormente remetê-las ao tribunal mais próximo, visando o esclarecimento dos motivos dos dissídios que ali tenha sido aflorado. 645. O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório. Ninguém dele pode eximir-se, salvo motivo justificado. A Justiça do Trabalho, como órgão do Poder Judiciário, terá competência de determinar a presença de todos aqueles que forem necessários ao esclarecimento dos feitos sob sua tutela, conduzindo coercitivamente que se recusarem a comparecer sem motivo justificado. 646. Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados em regime de mútua colaboração sobre a orientação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Não existe hierarquia, pois cada grau de jurisdição atua de forma independente e com determinação legal nos limites de sua competência, interagindo tão somente nos processos sob sua tutela. Das juntas de conciliação e julgamento, da composição e funcionamento. O 647, cada junta de conciliação e julgamento terá a sua composição. Observe que a emenda constitucional 2499 restou substituindo as juntas de conciliação e julgamento pelas varas de trabalho, com a consequente extinção da representação paritária, enfim, dos juízes classistas. A partir de então, as varas passaram a atuar como órgão monocrático com o juiz togado e vitalício, que inicia suas atividades como juiz substituto, assumindo posteriormente a titularidade de acordo com as determinações do regimento interno e corregedoria dos tribunais regionais. A maioria dos tribunais regionais tem utilizado pelo menos 2 juízes titular e um substituto para cada vara de trabalho. Os 648 são incompatíveis entre si. Para os trabalhos da mesma junta, os parentes consanguíneos e até o terceiro grau civil. Não poderá o quê? Haver parentes consanguíneos ou afim até o terceiro grau civil entre os membros que atuam na mesma vara. Os 649. As juntas poderão conciliar
instruir ou julgar com qualquer número, sendo porém indispensável que a presença do presidente, cujo voto prevalecerá em caso de empate. As varas do trabalho operam diuturnamente como órgãos democráticos. Apenas um juiz será responsável pela administração dos processos distribuídos, em razão da extinção das juntas e da representação paritária, juízes classistas. Da jurisdição e competência das juntas. 650. A jurisdição de cada junta de conciliação e julgamento abrange todo o território da comarca em que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal. Não há limites geográficos estabelecidos, cabendo que as varas do trabalho atuar dentro dos limites legais estabelecidos no artigo 651 da CLT, que trata da competência territorial. Ratione Locke. É importante ressalvar que as leis civis sobre organização judiciária só se limitam à justiça comum, excluindo a justiça do trabalho, que atua em nível federal e só poderá sofrer alterações por meio de leis especiais privativamente pela União. Artigo 22 da Magna Carta. O 651. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro lugar ou no estrangeiro. Parágrafo 1º. Quando for parte num dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial, e a esta empregado esteja subordinado. E na falta será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou localidade mais próxima. E no parágrafo 2º, a competência das juntas de conciliação e julgamento estabelecida nesse artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Parágrafo 3º. E se tratando de empregador que promova a realização de atividade fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou da prestação dos serviços, do respectivo serviço. O artigo 651 da CLT optou pelo princípio do lex loci executionis, ou seja, a lei será a do local da execução do serviço. Assim, qualquer empregado contratado no Brasil que trabalha fora do país deverá juntar a sua reclamação à lei do local em que executava seu serviço e aforar-se, ação em uma vara do trabalho no Brasil. É claro, tal princípio convalida a tese de que cada localidade do mundo tem condições específicas e peculiares de trabalho que não podem ser ignoradas. E se tratando de questões que envolvem relação de trabalho, como por exemplo a jornada de trabalho na Espanha, com o intervalo de descanso entre 12 e 16, conhecido como siestas. Em tempo, a exceção prevista nos casos de país que tenha convenções internacionais dispondo sobre o tema fica prejudicada em se tratando do Brasil, pois não temos nenhum acordo com outros países sobre a matéria. Inclusive, nada se verifica a relação ao Mercosul e Portugal, país considerado irmão e detentor de inúmeros pactos internacionais com o Brasil. A relação jurídica trabalhista será redigida pelas leis do país onde o empregado prestou seus serviços e, consequentemente, traduzida nos tribunais por intérprete, indicado pelo juiz, colaborando com o princípio do lex loci executionis, mas atender exceção quanto a privilegiar a aplicação do princípio da norma mais favorável ao confronto das leis, com o fito de atender à jurisprudência afirmada pelo TST sobre o trabalho realizado no exterior. Quanto ao trabalho realizado no Brasil por empregados viajantes, há duas situações distintas a saber. Primeiro, será necessário observar que, independente de onde resida o empregado, pode distribuir sua reclamação em qualquer local ou tenha sido caracterizado subordinação. E na falta de órgão da Justiça do Trabalho nessa região, passará a ser competente a vara de trabalho,
próxima em que seu empregado esteja domiciliado, ou em localidade adjacente, em que haja representação no judiciário trabalhista. Segundo caso, não existe subordinação junto às filiais. O empregado só poderá acionar na localidade onde for contratado, amparado, se o princípio do Lex contratos, em consonância com a interpretação do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Poderá o trabalhador optar por ingressar com reclamação na vara de trabalho do seu domicílio, no local da contratação ou no local da prestação do serviço. O artigo 652 compete à Junta de Conciliação e Julgamento. A linha A, conciliar e julgar. Inciso 1, os dissídios que se pretendam reconhecimento da estabilidade do empregado. Inciso 2, os dissídios concernentes à remuneração, férias, indenização por motivo de rescisão do contrato individual de trabalho. Inciso 3, os dissídios resultantes de contrato de empreitadas, em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Inciso 4, os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho. Inciso 5, as ações entre empregadores portuários e operadores portuários ou órgão de gestor de mão de obra decorrentes da relação de trabalho. A empreitada é a matéria afeta a lei civil e a justiça comum. Entretanto, quando essa empreitada conta com um operário ou artífice, o tema muda de figura. A contratação de operários para trabalhar sob subordinação em serviços não eventuais e remunerados pela mesma pessoa, sem dúvida começa a produzir características de vínculo de emprego com o contratante. Fugir da realidade de emprego é tarefa simples, que exige manter um verdadeiro serviço de empreitado, eximindo-se do contato direto com obreiros e delegando a um empreiteiro a tarefa de conduzir a obra, sem se imiscuir nas atividades diárias de trabalho. Tal atitude isenta a caracterização de vínculo que poderia convalidar-se com o empreiteiro e seus obreiros, que, em hostes trabalhistas, se reconhece pela existência de jargão comum, intitulado como dono da casa, que, em causa, passaria a figurar no polo ativo da lei. Caso, por exemplo, verifique a relação de emprego decorrente da empreitada, sempre a Justiça do Trabalho será competente para dirimir esse conflito com consequente condenação de verbas de natureza trabalhista. Sobre as responsabilidades em obras decorrentes das relações contratuais entre o dono da obra, proprietário do imóvel, o empreiteiro, mestre de obras, enseja responsabilidade subsidiária resultante das obrigações trabalhistas contraria pelo empreiteiro, salvo na utilização da prestação de serviço como instrumentos de produção de mero valor de uso, por exemplo, em reformas residenciais. As varas são competentes para conciliar e julgar todos os dissídios que tratem de assuntos afetos ao contrato de trabalho, incluindo o que? Estabilidade, férias e salário. Compete ainda às juntas de conciliação e julgamento, na linha A, requisitar às autoridades competentes realizações das diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sobre a sua apreciação, representado que, com aquelas não atenderem tais requisições, temos outras alíneas abaixo. As varas podem requerer de outras autoridades a expedição de guias, ofícios e demais informações sobre quaisquer assuntos de interesse processual, como, por exemplo, oficiar a Receita Federal para averiguar no imposto de renda e de um reclamante. Realmente, não se trata de um trabalho autônomo. Enfim, terá competência para o quê? Para expedir e cumprir cartas precatórias de outro juízo, julgar exceções de incompetência em razão do lugar, da matéria e funcional e demais objetos que estejam sob sua jurisdição. Dos presidentes das juntas, o 654, o ingresso na magistratura do trabalho, fazer-se-á para o cargo de juiz do trabalho substituto, as nomeações subsequentes por promoção, alternadamente por antiguidade e merecimento. Entretanto, nobres senhores, diante a doutrina,
Os advogados que exercem suas atividades há mais de 2 anos podem participar de conjunto de provas e títulos amplamente divulgado pelo tribunal, onde será efetivado o referido concurso, que desenvolve em 5 etapas. A primeira será uma prova objetiva de múltipla escolha. O candidato terá a oportunidade de marcar 100 questões, contendo aí diversas matérias afetas ao concurso de direito. Na segunda etapa, os candidatos aprovados na primeira fase se submeterão a uma prova dissertativa e que serão avaliados os critérios de fundamentação e conhecimento jurídico, contendo matérias mais específicas ao direito do trabalho. Na terceira etapa dessa prova, os candidatos aprovados na segunda fase passarão por uma prova prática de sentença e que poderão julgar um processo fictício e proferir uma decisão. Na quarta etapa, os aprovados na terceira fase serão avaliados em uma prova oral. Uma banca examinadora composta de membros do próprio tribunal e representantes do OAB questionará os candidatos sobre matérias alusivas ao direito do trabalho. Finalmente, a quinta e última etapa classificatória, os aprovados na quarta fase terão de apresentar os seus títulos conquistados ao longo de suas atividades, como, por exemplo, pós-graduação, prêmios, livros e obras jurídicas. Depois de aprovados, que tomarem posse serão denominados juízes substitutos, até conquistarem o que? A titularidade em uma vara de trabalho. Cumprirão 2 anos de estágio probatório e seguirão carreira na magistratura, oportunidade que, por antiguidade e merecimento, poderão o que? Atingir a condição de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Em tempo do Conselho Nacional de Justiça, regulamenta o critério de atividade jurídica para inscrição em concurso de ingresso na carreira de magistratura nacional, atualmente exigindo a comprovação do período de 3 anos de atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de cargo, emprego ou função exercido após a obtenção de grau de bacharel em direito, que deverá ser comprovado por ocasião da inscrição definitiva no concurso. Entretanto, está aí os juízes do trabalho. Como poderá acontecer a investidura a esse cargo através do concurso público? 655. Os presidentes e presidentes substitutos tomarão posse do cargo perante o presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição, de acordo com a Lei 8.737 de 1946 e a referida Lei 13.467 de 2017 da Reforma Trabalhista, assevera a posse do juiz de primeiro grau e excepciona as regiões em que a Justiça do Trabalho não atende a oportunidade que o magistrado será recepcionado pelo Tribunal de Apelação Local, que remeterá o que ao regional respectivo e nos territórios. O juiz de direito se encarregará de empossar o juiz do trabalho recém-aprovado em concurso público. O artigo 656. O juiz do trabalho substituto, sempre que não estiver substituindo o juiz presidente de junta, poderá ser designado para atuar nas juntas de conciliação e julgamento. Na falta dos juízes presidentes, em regra atuam-se nas varas recém-criadas ou em todas as oportunidades que se fizer necessário, ressalvando-se que suas atividades são designadas e controladas pelos presidentes dos tribunais regionais. O 657. Os presidentes de juntas e os presidentes substitutos perceberão o que é a remuneração ou os vencimentos fixados em lei. O juiz do trabalho tem vencimentos em torno de R$22 mil e com gratificação de representação mensal em valores fixados pela lei e é válido para todos os tribunais do trabalho, de acordo com o vigente ano. Há também uma disparidade em relação a esse valor. 658. São deveres específicos dos presidentes das juntas, além dos que decorram do exercício de sua função.
além de comportar dentro dos limites de condutas exigidos aos agentes políticos assim classificados nas funções de Estado no direito administrativo, L. Lopes Meireles deve agir com isenção nos processos sob sua tutela, residir nos limites do tribunal em que atua, bem como promover a função jurisdicional, respeitando aí prazos estabelecidos por leis. Também estão sujeitos a penalidade e desconto nos vencimentos pelo retardamento dos feitos. 659. Compete privativamente aos presidentes das juntas, além das que lhe forem conferidas nesse título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições. Temos aí os incisos 1 até o inciso 10. Além daquelas expostas na lei, o juízo do trabalho pode conceder medida liminar e sustar transferências realizadas sem atender aos requisitos estabelecidos no artigo 469 da CLT, bem como conceder liminar que reintegre dirigente sindical estável que arbitrariamente tenha sido desligado da empresa para que trabalhe. Tais decisões independem da presença dos juízes classistas e podem ser resolvidas também pelos presidentes das varas do trabalho. Das vogais das juntas 660 a 667, a emenda número 24, emenda constitucional de 99, altera o dispositivo da Constituição da República Federativa do Brasil pertinentes à representação classista na Justiça do Trabalho. Os vogais e suas respectivas participação foram extintas e não há mais representação classista na Justiça do Trabalho. Do juiz de direito, do 668, nas localidades não compreendidas na jurisdição das juntas de conciliação e julgamento, os juízes de direito são órgãos de administração da Justiça do Trabalho com a jurisdição que lhe for determinada pela lei de organização judiciária local, onde não esteja compreendida a jurisdição de um juiz de um tribunal, seja, o juiz de direito pode conciliar e julgar dissídios individuais e pluridos afora na comarca, que não será atendida por vários de trabalho, ressalvando que a legislação utilizada é a CLT e que os conflitos de competência estarão prescritos nos termos do inciso 7º do artigo 114 da Consolidação. O 669. A competência do juiz de direito, quando investido na administração da Justiça do Trabalho, é a mesma da Junta de Conciliação e Julgamento na forma da seção 2 do capítulo 2. A competência do juiz de direitos investidos na administração da Justiça do Trabalho segue rigorosamente as determinações expressas pela Justiça do Trabalho e pelos termos do inciso 5º do artigo 114 da nossa Mãe Constitucional. Dos tribunais regionais do trabalho e da composição e do funcionamento dos 670, os tribunais regionais das primeiras e segundas regiões compor-se-ão de 11 juízes togados vitalícios e de 6 juízes classistas temporários, os de terceira e quarta regiões de 8 juízes togados vitalícios e de 4 classistas temporários, os de quinta e sexta regiões de 7 juízes togados vitalícios e 2 classistas temporários, os de sétima e oitava regiões de 6 juízes togados vitalícios e de 2 classistas temporários, todos nomeados pelo presidente da República. O Tribunal Regional são compostos de juízes togados, representantes da OAB do 5º Constitucional e da Procuradoria-Geral Procuradoria-Geral do Trabalho, que designarão varas que serão preenchidas pelos seus membros como um representante em cada tribunal. A lei determinará o que a quantidade de juízes para cada tribunal, os quais devem formar as turmas ou grupo de turmas para atuação no processo sob sua tutela, nos quais os tribunais ou juízes são denominados como desembargadores, atuando no 2º grau de jurisdição. No 671, para os trabalhos dos tribunais regionais existente a mesma incompatibilidade prevista no artigo 648, sendo idêntica a forma de sua resolução. Os impedimentos previstos no artigo 648 do texto consolidado aplicam-se também aos membros dos tribunais. No 672, os tribunais regionais, em sua composição plena, deliberação com a presença, além do presidente,
da metade e mais do número de seus juízes, dos quais, no mínimo, um representante dos empregados e outros dos empregadores. Os tribunais regionais atuam analisando os processos em segundo grau de jurisdição, oriundas das varas de trabalho por via recursal, bem como dissídios coletivos de forma originária e demais procedimentos especiais. Haverá um desembargador relator e presidente de cada turma ou grupo de turma. Em regra, os processos remetidos aos tribunais são estudados de acordo com decisões já proferidas, os quais se convalidam em emendas que formarão o inventário daquela corte, ou seja, a jurisprudência firmada pelas suas decisões. Todo tribunal atua dividindo-se suas classes em seções de dissídios individuais ou coletivos, e também funcionam como um pleno responsável por decisões de cunho administrativo processual. O 673, a ordem das sessões dos tribunais regionais serão estabelecidos no respectivo regimento interno. Os regimentos internos estabelecem a ordem de cada tribunal, podendo diferenciar em procedimento, como por exemplo o trâmite de uma medida correcional, mandado de segurança ou agravo regimental. Nobres senhores, receba aí o meu A de abraço, meu F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Eu estou indo, mas volto agorinha. Um beijo no coração.